Olá a todos. Queria hoje começar a nossa aula gravada, cujo tema é a contenda, a disputa entre industrialistas e agraristas, dando assim então continuidade às, às chamadas disputas durante o Império e a Primeira República, né? A gente fez algumas aulas entre os abolicionistas e os escravistas, principalmente durante o Império, óbvio. Depois papelistas, metalistas, centralistas e federalistas. E nessa aula, então, entre os agraristas e os industrialistas. Né? E com essa aula a gente, grosso modo, vamos encerrar essa parte é, que diz respeito mais ao Império, a Primeira República, e a partir da próxima aula a gente já começa a conversar um pouco sobre o chamado desenvolvimentismo. Né? Vamos falar um pouco sobre o conceito do desenvolvimentismo e os primórdios do desenvolvimentismo. Já então, nessa aula a gente já está adentrando ao século XX, mas aí com o desenvolvimentismo principalmente a partir dos anos 30 do século XX. Então, nessa aula sobre agraristas e industrialistas, né, a ideia é simples, certo? Quer dizer, existe aí, apesar de uma certa tradição, uma proeminência, vamos dizer assim, da defesa, é, da especialização agrícola brasileira, né? Existem vozes que defendem a industrialização brasileira ou que defendem a intervenção do Estado em prol da industrialização brasileira ao longo de todo o Império, né? E essa defesa da industrialização, essa defesa da intervenção estatal pró-industrialização, ela vai crescer ao longo da Primeira República e vai se tornar algo relativamente forte nos anos 20 e nos anos 30. Então essa é um pouco a ideia da nossa conversa hoje. Né, se a gente retomar essas discussões entre agraristas ou defesa de um desenvolvimento econômico baseado na agricultura versus um desenvolvimento baseado na indústria, a gente já passou nessa discussão de maneira relativamente breve, quando a gente conversou sobre os primórdios da economia política no Brasil, principalmente com o Visconde Cairu. Né? A gente viu que o Cairu, ainda nos debates, inclusive portugueses da época, criticava as medidas mais de tradição mercantilistas, tradição pombalina, certo? Mas também criticava as interpretações fisiocratas em Portugal. Né? No primeiro grande livro do Cairu tem uma controvérsia importante com Rodrigues de Brito, né, que é, vamos dizer assim, um desses elementos da fisiocracia, né, e nessa contenda ele chega a criticar, vamos dizer assim, as intervenções estatais, inclusive em defesa da própria agricultura. Né? Então, o Cairu, ele não é um industrialista, mas ele também não é um agrarista de mão cheia, tá certo? Quer dizer, ele defende um sistema econômico que a gente vai chamar de liberal, né, que a princípio não necessariamente defende seja a intervenção estatal pró-agricultura, seja a intervenção estatal pró-indústria. Né? O que acaba acontecendo, né, certo, é que dado, né, a escassez de fatores de produção como o trabalho qualificado, o próprio capital, né, e a abundância do fator terra, certo? Quer dizer, numa economia mais livre, vamos dizer assim, uma economia de mercado, isso acaba por conferir certas vantagens, entre aspas, para a agricultura, né? E a crescimento de outros sistemas econômicos, como a indústria ou outros setores, exigiriam talvez aí efetivamente uma intervenção estatal mais pesada, com a qual o Cairu também não concordava. Né? Então, a ideia aqui do Cairu não é que ele seja exatamente um anti-industrialização, um anti-intervenção em favor das manufaturas, certo? Mas
o setor manufatureiro, o setor industrial acaba, vamos dizer assim, perdendo o passo em relação ao setor agrícola, dado a estrutura de fatores de produção da economia brasileira, que tende a fazer com que o Brasil se especializasse naquilo que tem ou fator de produção abundante ou que tem, vamos dizer assim, produtividade mais elevada, onde tem ganhos de produtividade. E, nesse caso, são os setores agrícolas. Né? Então, nesse sentido, o Cairu acaba defendendo o setor agrícola, né? Acaba defendendo a especialização agrária brasileira. Né? E esse ponto do Cairu, ele foi debatido com outros autores. Acho que isso a gente não chegou a conversar muito, mas em Portugal existe uma pessoa chamada Acúcio das Neves, que também é tem fortes traços liberais, ele vem na linha também do Dan Smith e do Jean-Baptiste Say, mas ele tem uma posição mais favorável ao estímulo da indústria privada e defendia o apoio estatal às atividades econômicas em geral, mas propunha que se agisse favoravelmente à indústria, principalmente, de um lado, melhorando a qualificação da mão de obra portuguesa, enfim, brasileira, elevando o nível tecnológico dessas populações, de modo a criar condições para o empreendimento manufatureiro e o crescimento econômico. E fiscalmente ele defendia algum grau de protecionismo, mesmo que moderado, para a defesa da produção nacional, principalmente vendo uma espécie de um descompasso com a concorrência inglesa. Algo semelhante no Brasil a gente pode ler no Hipólito da Costa. Né? Hipólito da Costa é uma pessoa, enfim, controversa na história brasileira, tem o pai da imprensa no Brasil, e tem uma série de discussões em torno dele, não vou entrar nisso, mas o Hipólito da Costa, ele também tem essas tradições com a nova economia política, mas ele tem um pé atrás em relação a esse excessivo livrecampismo, essa abertura irrestrita que é defendida pelo Cairu. Né? O Hipólito da Costa é responsável no Brasil e em Portugal pela tradução dos princípios de economia política do Sismondi de Sismondi, né? E o Sismondi de Sismondi é um cara um pouco diferente aí nas tradições de história do pensamento, e tem uma ideia de economia política que tem muita base liberal, mas é um liberalismo meio sui generis, certo? E ele vai combinar um pouco o liberalismo com a aplicação de algumas medidas também industrializantes, como o Acúcio das Neves. Né? O Hipólito, inclusive, ele passou por um tempo relativamente longo, certo? Quer dizer, e viu a questão do desenvolvimento inicial dos Estados Unidos no século XIX. Viu as medidas do Hamilton, etc. Né? E em função dessas comparações, ele toma um pouco essas posições. Né? Favoráveis, por exemplo, a medidas protecionistas e certas medidas favoráveis à industrialização. Né? Então, contrapõe-se um pouco ao Cairu, vamos dizer assim, mesmo que o Cairu não defenda necessariamente a intervenção pró-agricultura, né? Tem uma visão liberal, e a agricultura ela seria, vamos dizer assim, naturalmente o caminho da economia brasileira. O Hipólito da Costa parte, vamos dizer assim, de um princípio de alguma forma parecido, mas ainda assim defende políticas de defesa da manufatura, né? Nesse período talvez nem sei se a gente possa falar de indústria, e critica um pouco, vamos dizer assim, essa abertura irrestrita de comércio, dizendo que é pressão inglesa, etc. Né? Então, aqui com o Hipólito, principalmente, e o Cairu, você tem já, logo nos primeiros anos, uma espécie de um debate entre, talvez mais do que industrialistas, né? São protecionistas, que tem talvez até algum retorno de alguns princípios mercantilistas da fase pombalina em defesa da manufatura, agora no caso da antiga colônia, não seja no Brasil.
uma parte dessas questões do Hipólito da Costa são retomadas, por exemplo, do Furtado, quando o Furtado faz a crítica ao Visconde de Cairu. Né? Então aqui a gente, logo no início, tem um pouco um debate, apesar de uma prevalência maior, vamos dizer assim, das teses de Cairu, vamos dizer assim, você tem efetivamente já um corpo de pessoas vendo com olhos com certo cuidado essa especialização agrária brasileira e se deixar de lado das manufaturas. Isso vai proliferar ao longo do tempo essas discussões. Durante o Império você vai ter o Mauá, que também vai ser defensor das manufaturas do país, o Amaro Cavalcante, vai ter vários autores. Mas, de fato, vamos dizer assim, o agrarismo é dominante no país. Né? A defesa da vocação agrária da economia brasileira é uma corrente dominante no pensamento econômico brasileiro. A valorização da vocação agrária, mesmo ela não apoiada, por exemplo, em ideias fisiocratas, certo? Mas em ideias liberais, inclusive essas ideias liberais acabam, de certa maneira, desautorizando o pensamento industrializante, né? Porque, na verdade, defende a questão agrária como algo natural, né? Na divisão do trabalho, na especialização produtiva, né? Ou na tese das teoria das vantagens comparativas do Ricardo, né, você está associado aí a que o Brasil acabe se especializando no meio agrário, certo? Dado então essas vantagens que eu tenho dessa divisão do trabalho, essas vantagens então comparativas, para usar os termos do Ricardo. Isso mesmo quando ainda não tem o paradigma do comércio nacional via Rex-Cherolem, ainda assim está associado à disposição dos fatores de produção. O Brasil é um país, como a gente já disse, que tem um fator terra bastante, não só abundante, né, como uma terra bastante produtiva também, certo? Não é uma terra ruim, né, ao contrário, é uma terra muito boa para os plantios. Né? Então tem um posicionamento climático, uma dotação de fatores que também gera, vamos dizer assim, um certo favor ao agrarismo. Mesmo que haja controvérsia em relação à escravidão, se o melhor é o trabalho livre, o trabalho assalariado, o trabalho escravo, certo? Quer dizer, o problema depois para frente, vamos dizer assim, das pessoas que têm dificuldade em trabalhar a terra, isso vai estar questões ecológicas importantes. Então o Brasil tem um discurso e um pensamento ecológico bastante no início. A gente nunca conversou sobre isso, talvez um dia valesse a pena a gente tratar do assunto, né? E essa dificuldade ecológica do Brasil está muito associado ao mau uso pela mão de obra das terras. Né? Então tem algumas controvérsias em torno da mão de obra, certo? Mas o agrarismo é aqui dominante, né? E ele decorre, tá certo? Não de alguma coisa específica, vamos dizer assim, do setor agrário, mas do fato, né, da melhor produtividade associado à aplicação dos recursos nesse setor, das vantagens comparativas que a gente tem isso, do predomínio de fatores de produção ligados à agricultura. Né? E normalmente essa ideia agrarista ela está muitas vezes muito ligado, vamos dizer assim, com ideias mais liberais, está associado à ideia de livre funcionamento de mercado, de não intervenção do Estado, certo? De abertura econômica, de liberdade de comércio, né? E com base na liberdade de comércio, na não intervenção e numa espécie de especialização agrária, haveria o desenvolvimento e o crescimento da economia brasileira. Né? Então, os agraristas normalmente estão associados a essas concepções não intervencionistas. Muitas vezes os agraristas, naquele disputa entre metalistas e papelistas, eles estão mais ligados aos metalistas. Não há uma ligação direta, mas muitos papelistas são normalmente industrialistas. Né? Os agraristas também são antiprotecionistas. Né? E a gente tem aí, então, essa ideia. Né? Junto com ela vem a ideia de que a agricultura é uma condição natural, então, do nosso processo econômico,
né, e que se oporia, então, a uma coisa que fosse artificial da indústria, das manufaturas, a algo que deveria ser, então, forjado pelo Estado, por condições não naturais. Né? Então, essa ideia é a ideia mais dominante no seio no pensamento brasileiro, né? E esse agrarismo, ele teve muitas vezes, ele dá um passo um pouco maior, né? Ele sai um pouco dessa concepção mais liberal, né? Para uma filosofia social, uma filosofia política, que tem aí vários nomes espalhados pelo mundo, que para alguns também é agrarismo, para algumas pessoas é agrarianismo, outros a gente chama isso de ruralismo, é, existe também a palavra sertanismo, né, mas é a valorização por si só da sociedade rural. Essa sim talvez tenha heranças fisiocráticas, né? Mas ela é muito, por exemplo, no período, no começo do século XIX, ela está muito associada, por exemplo, ao Thomas Jefferson nos Estados Unidos, que é um representante desse agrarianismo de maneira forte. Qual que é a ideia do agrarianismo? Né? É a ideia de que a agricultura ela representa um modo de vida, valores sociais mais melhores do que a vida urbana, a vida das manufaturas, a vida das indústrias. O agricultor independente, o agrícola, né, ele é visto como uma pessoa superior, certo? Uma pessoa melhor que o agricultor, o trabalhador assalariado. Né? Então, essa ideia de que a vida no campo, de que a vida rural, ela tem uma certa superioridade, tem valores melhores do que os valores urbanos, do que os valores ligados à indústria, certo? Quer dizer, né, os agricultores são cidadãos mais valiosos e são os verdadeiros fundadores da República, nas palavras do Thomas Jefferson. Né? Isso compõe esse agrarismo, esse sertanismo, que no Brasil também tem uma interface importante. Você teve várias posições que não só defenderam o agrário como uma vocação natural da economia brasileira, mas por si só, a sociedade agrária é uma sociedade superior à sociedade urbana. Né? Isso vai dar no Brasil uma espécie de um enaltecimento do setor primário, não mais do que uma vocação da economia brasileira, e mais do que de ver, vamos dizer assim, os recursos naturais brasileiros com certo ufanismo, né? Mas ver a superioridade da vida rural e a condenação da vida urbana, da vida industrial. Você tem vários autores que reforçam muito essa ideia, certo? Quer dizer, de que, vamos dizer assim, a vida no campo é menor. Talvez o mais importante deles é o Eduardo Frieiro, certo? Quer dizer, que tem vamos dizer assim, esse nacionalismo agrário, esse nacionalismo fisiocrático, né? Que então uma autora importante, Anícia Vilela da Luz, chama isso de sertanismo, que é essa superioridade da vida rural, essa condenação da vida urbana, né? Esse fenômeno urbano, que é um fenômeno europeu, que não deveria ser copiado, associado muitas vezes a agitação social, a um certo artificialismo, a proteção, a inflação, né? Essa ideia de que o urbano é um estrangeirismo, é muito forte isso. Né? Tem outros autores que vão trabalhar mais também com a ideia de artificialismo da indústria, né? Mas num tom mais, vamos dizer assim, ligado à ideia mais liberal, certo? Ou seja, a priori não existe superioridade entre agricultura e indústria, certo? Quer dizer, mas você tem aí a superioridade da agricultura que vem pelos fatores naturais, pela melhor produtividade, etc. Né? Alguns autores vão acabar então defendendo a agricultura por valores em si, certo? Quer dizer, por valores próprios da agricultura, defende uma intervenção do governo concentrada na agricultura para defender, vamos dizer assim, esse fenômeno, essa vida social que é melhor, que tem valores melhores do que a vida urbana.
né? Então isso, em alguns momentos, isso você tem um extremismo do nacionalismo agrário importante, né, que sai da economia e que vai se transformar em alguns valores filosóficos e sociais. Só tem que tomar cuidado com essa palavra agrarismo, né, porque o agrarismo muitas vezes ele pode estar associado também a outras coisas. A palavra agrarismo serve para um monte de coisa. E ela pode servir também para a defesa, por exemplo, de políticas de redistribuição de renda. Então você tem o agrarismo espanhol, muito clássico, certo? Que veio para a América Latina, né, que são defensores de redistribuição de renda. Não é esse agrarismo que a gente está falando aqui. A gente está falando talvez de um agrarismo da velha fisiocracia, dos velhos produtores agrícolas norte-americanos, né, desse enaltecimento da vida do campo, ali a fonte principal da riqueza, ali a fonte do bem-estar, e ali são as condições de melhores de vida do país. Para terminar um pouquinho essa história, mais no final do século, na verdade já na Primeira República, no final da Primeira República, principalmente ali nos anos, a partir da Primeira Guerra Mundial, talvez um pouco antes, etc., você tem o crescimento de um certo ruralismo um pouquinho diferente, né? Um dos autores principais dessa corrente é o Alberto Torres, que foi um cara importante, foi presidente da província do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, foi ministro do Superior Tribunal de Justiça, ou do Supremo Tribunal Federal, enfim. E é um ideólogo que escreveu várias obras, é um cara conservador, extremamente nacionalista, ele é contra o capital estrangeiro, ele chega a ser contra, inclusive, o processo de imigração, né? E ele também é um cara anti-industrialização, ele também defende, enaltece a vida no campo, o trabalho na terra, enaltece as riquezas do Brasil, o destino do Brasil é ser um país agrícola, certo? Quer dizer, e mais do que o destino, certo? É a melhor forma, esse enaltecimento da vida no campo, etc. Mas ele faz uma defesa importante do que a gente vai chamar de diversificação agrária, diversificação agrícola, né? Então, esse ruralismo marcado pelo Alberto Torres, certo? Esse movimento ruralista do final do XIX, que vai crescer muito durante o século XX, certo? Principalmente na República Velha, defende a vocação agrícola brasileira, enaltece a vida no campo, certo? Mas defende a diversificação da agricultura nacional. Ele diz que o Brasil a agricultura brasileira tem um problema grave, que é essa excessiva concentração da produção em produtos exportáveis, em especial o café. Então, não é à toa que o Alberto Torres é um carioca, tá certo? Ele está ligado a uma produção não exatamente do Vale do Paraíba, do outro lado do Rio de Janeiro, né? Então, é um movimento que vai reagir ao crescimento da defesa da industrialização que ocorre nesse momento, a gente vê isso daqui a pouquinho, né? Reafirma a vocação agrária brasileira, mas recusa, né, você manter essa vocação agrária com a monocultura, né, ou com a especialização agrária, né? Então defende a diversificação agrícola do Brasil, a necessidade de diversificação agrícola no Brasil, né? Então defende um agrarismo muito mais diversificado como saída para o país, né? Então sai daquela ideia de especialização agrária em poucos produtos, né? Continua defendendo a especialização agrária, mas agora numa pluralidade produtiva, na ampliação dos produtos, não só exportáveis, né? Mas vários produtos para o mercado interno. Vai ter esse movimento, vai ter algumas divergências, mas ele é bastante forte na década de 30. Né? Então, além de um crescimento, vamos dizer assim, de uma defesa da industrialização, você vai ter a reação a isso, certo? Quer dizer, né? Então, a defesa da industrialização vai ser vista por muitos autores como uma diversificação produtiva do país. Né? Esses autores, como Alberto Torres, vão defender também a diversificação produtiva no país, mas uma diversificação produtiva que se restringe à questão agrícola no país.
né? Isso é bastante forte, vamos dizer assim, na década de 20, nos anos 30 também, tá certo? Vamos dizer assim, na Primeira República, principalmente a partir da Primeira Guerra Mundial. Né? Então, essa é um pouco a corrente agrária brasileira e um pouco suas divergências, suas divisões, tá certo? Quer dizer, a ideia do agrarismo que vem, vamos dizer assim, de uma economia liberal, né? Depois a ideia de um agrarismo enquanto uma visão de mundo que seria melhor do que o da agricultura, do setor industrial, do urbano, e aqui um agrarismo que tenta se descolar, vamos dizer assim, da especialização em poucos produtos. Na questão do pensamento industrializante, como a gente já viu aqui, sempre existiu desde a independência defesas da indústria, das manufaturas, e normalmente essas indústrias estão muito associadas à ideia de protecionismo, certo? Quer dizer, né, então vamos proteger a indústria nacional para desenvolver as manufaturas, etc. Né? Com o tempo, vamos dizer assim, o argumento que vai crescer em relação à indústria dado esse predomínio do agrarismo no Brasil, é a crítica à excessiva especialização da economia brasileira e os problemas que essa especialização brasileira pode ter no desenvolvimento econômico. Então, os riscos da especialização são, de certa maneira, a baixa sustentação da defesa da manufatura e das defesas das medidas protecionistas. Isso, desde a Sociedade Auxiliadora Nacional, isso vem sendo feito. No início se usa muito o Alexander Hamilton como referência teórica, né, norte-americano. Mas, como eu disse, vamos dizer assim, você tem aí, além da proteção, né, muito que a demanda por crédito barato para essas manufaturas, daí uma certa associação entre papelistas e industrialistas. Não é necessário, mas a maior parte dos grandes industrialistas são papelistas, Mauá, Rui Barbosa, Amaro, Cerzedelo, etc. Né? Né, a indústria por si ela tem dificuldade nesse primeiro momento de se colocar como uma coisa que por si só é importante, ela é muito vista como alguma coisa complementar, não deixar, como eu disse, a agricultura uma enorme especialização agrícola, né? E ela é muito criticada, então a indústria por ser algo exógeno, não natural, um certo estrangeirismo, e o uso de recursos da indústria seria, né, a crítica a essa industrialização seria a ideia de que é um mau uso de recursos, é caro, é improdutivo, enfim, e ela inibe o progresso que está justamente na especialização, no comércio, etc. Né? Eu diria que no final do Império, certo? No começo da República, a indústria começa a ter volta a ter uma força maior. Agora a referência internacional não é mais o Hamilton, é o List, que na verdade tira os seus argumentos do próprio Hamilton. Né? Então, ali na década de 80, eu tenho as formações dos primeiros grandes sindicatos, dos primeiros grandes órgãos representativos de classe. Né? Aquilo que os marxistas chamam de uma indústria que desperta enquanto uma classe em si e uma classe para si, né? Uma classe que se reconhece enquanto classe e que tenta defender os seus próprios interesses. Né? Então a gente tem aqui a primeira geração de industrialistas, né, que vão, de alguma maneira, defender esse setor industrial e ainda com o argumento principal, vamos dizer assim, ainda com a ideia de complementariedade, por Cerzedelo, por exemplo, certo? E ainda associado a problemas do exclusividade agrícola, né, da questão da defesa da independência nacional, certo? Então se faz uma ligação com o nacionalismo aqui, a independência nacional como sendo alguma coisa
importante, vamos dizer assim, que eu tenho uma certa complementariedade de produção interna. Né? Eu me especializar na economia agrícola pode levar à produtividade, mas eu tenho uma vulnerabilidade dessa economia, eu tenho problemas de dependência dessa economia em relação ao exterior. Então, a defesa aqui é de um parque produtivo mais completo, certo? Quer dizer, então você começa a apontar problemas nessa especialização agrária que já vinha de antes. Um deles é esse problema do exclusivismo agrícola, essa dependência que o Brasil tem, essa vulnerabilidade que o Brasil tem a esses poucos setores agrícolas. Né? Se esses setores agrícolas falharem por algum motivo, que pode ser algum desastre natural, algum problema externo, né, eu passo a ter problema. Então, um parque produtivo mais completo seria mais interessante para a independência do país. Certo? O Amaro Cavalcante, que é um outro industrialista, já vai apontar, por exemplo, problemas com as exportações, ou a exclusividade de exportações agrícolas, que vão lembrar muito a ideia de deterioração dos termos de troca que a gente vai ver, que é a base da CEPAL, etc. Esse grupo de pessoas vai ver essa crítica que se faz à estrutura do país acontecer. Né? Eu diria que a Primeira Guerra Mundial é um marco muito importante nesse tipo de crítica. Né? Então, por que na Primeira Guerra Mundial? Porque a Primeira Guerra Mundial não tem nenhum problema com a produção agrícola, né? Não teve nenhum drama na produção agrícola brasileira, nenhuma bomba caiu aqui. Mas mesmo assim a gente teve fome, certo, no Brasil. A gente teve dificuldade em cumprir com as nossas condições de consumo. Então, essa ideia da vulnerabilidade das economias especializadas ficou muito clara durante a Primeira Guerra Mundial. Né? E reforçou muito esse argumento de independência nacional associado a uma maior complexidade do parque produtivo do Brasil e uma diminuição, vamos dizer assim, do exclusivismo agrícola, e principalmente do exclusivismo agrícola em um produto só. Inclusive, essa própria crítica, né, esse próprio problema do balanço de pagamentos brasileiro durante a Primeira Guerra Mundial, que dificulta a importação de produtos agrícolas, e a gente tem dificuldades na base de consumo, está por trás não só da defesa da complementariedade produtiva com o setor industrial, como também está na base da crítica daqueles ruralistas, como Alberto Torres, que a gente viu agora, de complementariedade agrícola, né? De aumentar a complexidade da produção agrícola, de diminuir a especialização agrícola. Né? E os industriais também usam esse argumento, certo? De diminuir a especialização produtiva de uma forma geral no Brasil, aumentar não só a diversificação agrícola, mas a diversificação produtiva indo em direção à indústria no país. Né? Então aqui você tem esse pensamento industrialista que vai ganhando força, né, com esses elementos, certo? Quer dizer, as dificuldades das promessas agraristas, essas crises do setor agroexportador, como eu disse, a carestia que vem da Primeira Guerra Mundial é um elemento importante, né? O crescimento aí do mercado interno, a necessidade dentro dele do setor industrial e de outros produtos, né, agrícolas também, nesse caso. Né, então começa a crescer a força dos industriais nesse momento. E tem um elemento aqui importante também na crise, nesses problemas do setor agrário. Né? Vamos lembrar que a partir de 1906 o Brasil começa a entrar no mercado agrícola brasileiro, no mercado de café. Eu tenho problemas com a superprodução de café e o excesso de produção, exigindo do Brasil a entrada do governo na estocagem. Isso vai ser feito em 1906, vai ser feito durante a Primeira Guerra Mundial e vai ser sistematicamente feito na década de 20. Né? E na década de 30 você vai chegar a tacar fogo no café. Né? Você vai queimar sacas e sacas de café. Né? Então, agora talvez já seja a segunda geração de industrialistas que vão aparecer, né? Roberto Simonsen de um lado, certo? Horácio Laffer de outro, Evaldo Lodge, né? Alguns misturados ainda com o pessoal da primeira geração, né? Vai chamar também muita atenção dessa
dessas dificuldades do setor agrário, né, e os problemas que isso causa na economia brasileira, né. Então aqui já você começa a enfrentar talvez a crítica principal que se faz ao setor industrial no Brasil, né, que é essa inversão, você vai entrar nessa inversão do natural e do artificial. Né? Então, se a gente olhar, né, principalmente na década de 20, também nos anos 30, quando a gente está tacando fogo no café, né, a defesa da indústria como um setor necessário dentro de um processo de diversificação produtiva vai crescer, certo? E vai se encaminhar para uma inversão no sentido de responsabilizar o setor agroexportador pelos problemas, né, do país, certo? Quer dizer, e aí esses industriais perguntam, mas quem é artificial nesse país? É a indústria que precisa de proteção, né? Ou ao contrário, é o café que precisa de estocagem? O governo tem que, para manter o café, tem que comprar café e queimar café. Afinal de contas, quem é o artificial? Né? Quem é que é sustentado pelo governo? Quem que é caro? Quem que é desperdício? Né? A vocação agrária no país nos deu um país até agora pobre, né, que não se desenvolveu tanto assim. Certo? E mais do que tudo, para ser sustentado é preciso gastar rios de dinheiro sustentando os estoques e tacando fogo nesse café. Né? Então, os industriais perguntam quem que é o artificial, quem que é a economia do desperdício, quem que se mantém só pela sustentação do governo. Né? Então eu inverto a ideia de que até então existia, que os agraristas defendiam que a indústria era artificial, que só se sustentava com base na atuação do Estado, né? Esses industriais falam, não, quem se sustenta na dependência do governo, de políticas governamentais, é justamente a agricultura, principalmente o café. Né? É isso que é caro, é isso que é desperdiçar. Desperdiçar é tacar fogo no café, tá certo? Quer dizer, né? Então, a indústria, ao contrário, é a forma da gente sair desse buraco, da gente modernizar o país, de garantir o seu progresso e de garantir possíveis inclusões sociais que não foram feitas pela indústria, pelo setor agrícola. Né? Então eu inverto aqui, a partir das crises da cafeicultura, dos problemas que ela vai apresentando para o país, né? A falta de produtos durante a guerra para o consumo interno, né? As dificuldades de superação, vamos dizer assim, da pobreza depois do fim da escravidão. E no final das contas, tá certo? Quer dizer, uma necessidade de intervenção brutal da economia brasileira por parte do governo, com compra de café, com queima de café, né, a grande versão da grande crítica que desde o início se faz à economia brasileira. Né? A ideia de que a economia agrícola brasileira é uma economia natural, que não dependia de intervenção, uma economia, né, por si só produtiva e que vendia, etc., né, se mostra então ali nos anos 20, nos anos 30, absolutamente dependente da intervenção do Estado, da intervenção do governo. Né? E com políticas que não são exatamente políticas de progresso, né? São políticas de queimar café, são políticas claramente de desperdício, certo? Quer dizer, né? Então, essa vocação agrária brasileira está sendo posta completamente em xeque, né? Como de interesse nacional você ser exclusivamente agrícola. Certo? Então, não se põe ainda a ideia de que a agricultura não seja importante, ninguém diz isso, certo? Quer dizer, mas tenta se desmentir a ideia, certo? Quer dizer, que o projeto nacional passa única e exclusivamente pela agricultura, né? Porque ela é alguma coisa normal da economia brasileira, natural da economia brasileira. Né? Se fosse tão natural assim, né, não precisava de um grau de intervenção do Estado de tal ordem, a ponto de ser você estocar um terço do café, queimar um terço do café e vender apenas um terço do café produzido. Né? Essa é a grande crítica nos anos 20, nos anos 30, que tem uma repercussão muito forte, junto com a crítica que vem, vamos dizer assim, da Primeira Guerra Mundial, de que eu preciso diversificar produtivamente o país. Né? Diversificar produtivamente o país do ponto de vista agrícola, como dizem os novos ruralistas seguidores do Alberto Torres, e
você ter uma diversificação produtiva também no sentido de ampliar a produção industrial e apoiar essa ampliação da produção industrial. Né? Então, no final aqui da década, da Primeira República, vamos dizer assim, o setor industrial saiu do corner, vamos dizer assim, saiu daquela situação de que era o patinho feio da história, certo? Quer dizer, né? A grande pergunta é quem é o patinho feio, certo? Será que é a indústria ou será que é essa grande especialização cafeeira que o Brasil acabou se tornando principalmente aí nos últimos anos do Império, da República. Né? Então, aqui só uma breve consideração sobre essas discussões entre agraristas e industrialistas e como que, no final, principalmente ao longo da Primeira República, principalmente nas últimas 2 décadas da República, você foi invertendo, vamos dizer assim, foi ampliando-se a defesa da indústria como um setor necessário, como um setor importante na diversificação produtiva do país, né? E desidentificando, vamos dizer assim, o café como o grande condutor do projeto nacional e colocando, vamos dizer assim, essa pluralidade produtiva como talvez um projeto nacional mais claro, melhor, e dentro dessa pluralidade produtiva a indústria passa a entrar dentro dela. Né? Esse o ponto, vamos dizer assim, mais ou menos, que está o pensamento brasileiro, certo? Quando começam, vamos dizer assim, a surgir os primeiros pensadores desenvolvimentistas. Provavelmente muito desses industriais que a gente chamou atenção aqui agora, né, o Roberto Simonsen, o Waldo Lodge, são a segunda geração dos industrialistas, e talvez a gente possa considerá-los como a primeira geração dos desenvolvimentistas. Né? Então, você tem aqui essa passagem, vamos dizer assim, desse grupo de pessoas que vão fazer, vamos dizer assim, a transição em direção ao desenvolvimentismo, né? Mas isso a gente conversa melhor na próxima aula. Tá? Espero que vocês, então, fiquem bem e até a próxima.